ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 27 de março, para encerrar com chave de ouro mais um mês do nosso programa. A gente começa essa edição falando de uma notícia que movimentou Lisboa essa semana. Pela primeira vez, a capital portuguesa fez uma simulação de evacuação de emergência em caso de tsunami. Lisboa fica numa área de risco sísmico e cada vez mais a cidade tem se preparado para atuar diante de um possível cenário de emergência. Eu acompanhei esse treinamento que foi realizado no Terreiro do Paço, uma praça emblemática aqui na cidade, e acompanhei toda a movimentação desde a hora em que as sirenes de alarme tocaram até o momento em que a gente chegou no ponto de segurança daquela região da cidade. Vamos acompanhar como é que foi esse movimento. 10h30 da manhã, tocam as sirenes nos alto-falantes instalados na zona do Terreiro do Paço. Em seguida, os integrantes da Proteção Civil de Lisboa guiam as pessoas em direção ao ponto de segurança, uma caminhada até a Praça do Rossio. Já tinha ouvido falar nesse tipo de prática? Não, nunca tinha ouvido falar, mas fiquei sabendo e fiquei curioso, né, de vir ver como é que acontece, como é que a gente procede se tivesse realmente um tsunami real, né? Estamos acompanhando aqui justamente com o prefeito de Lisboa ali, falando com os turistas, né, avisando que não é real, para que as pessoas não fiquem nervosas e não cause pânico, né, na cidade. Mas é isso, eu acho que como cidadãos que moramos aqui em Lisboa, a gente precisa saber dessas situações para que a gente possa proceder se caso aconteça, né, que Deus nos livre. Durante o percurso, o prefeito de Lisboa aproveitava para alertar quem não sabia o que estava acontecendo. E, portanto, as pessoas têm que ir dali até ao Rossio, está bem? Que é o ponto seguro. Tá bem? Então vá, até já. Este é o primeiro exercício de simulação realizado em Lisboa para testar o sistema de alerta de tsunami Tá da bem, cidade. Bem, vieram todos do lado de baixo ou não? Sim. Mas as pessoas ainda estão um bocadinho céticas, não é? Como é a primeira vez, ainda não estão bem preparadas. Mas pronto, vamos ter que nos ajudar uns aos outros. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais de 100 agentes de segurança participaram da ação. Lisboa tem 4 sistemas de alerta na zona ribeirinha, próximo ao Rio Tejo, com planos de aumentar ainda este ano. No caso de um tsunami, a população tem 35 minutos para se deslocar a um ponto de segurança antes que a onda gigante atinja a cidade. O que é que eu vi? Vi uma mobilização das pessoas, vi que há pessoas que ainda não sabem o que é este som, o que é este alerta, e portanto vamos ter que trabalhar mais na comunicação, e daí o papel dos jornalistas e o papel da informação, que é tão importante, para que as pessoas reconheçam este som quando estão ali no Terreiro do Paço e que se dirijam imediatamente para o Rossio. Portanto, isso é extremamente importante, mas sobretudo eu penso que isto passará por uma repetição aqui com o Sr. Vereador e também com o Sr. Comandante da nossa Proteção Civil, que tem que ser uma repetição de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Isso são partes técnicas com as quais eu confio e, portanto, eu proponho que se faça repetições. Para essas repetições as pessoas vão se adaptando e vão conhecendo, e isso é muito importante. Se olharmos para os países mais desenvolvidos nestes aspectos, como é o caso do Japão, estes testes são feitos quase mensalmente. Obviamente nós temos que ir também nesse caminho, seja neste teste, seja também nos testes em empresas, nas nossas casas, o que é que devemos fazer. Atingimos os nossos objetivos, verificámos a questão dos sons e da audibilidade das nossas sirenes, que tem que ter aqui algum aspecto de melhoria, já falámos sobre isso e, portanto, ainda bem que fizemos o exercício, porque já percebemos que tem aqui oportunidades de melhoria. Depois, do ponto de vista da participação da população, também foi interessante ver que a população foi se juntando e foi percebendo o que estava a acontecer, e é esta a tónica que nós temos que ter, a participação cívica, porque se nós tomarmos a consciência de onde vivemos e dos riscos que nos envolvem, teremos seguramente mais tempo e, acima de tudo, ter esta perspectiva de uma autoproteção, porque num contexto de emergência não importa correr, importa é não perder tempo, aí é que está o ganho. E aqui o ganho é exatamente nós termos os tais 35 minutos, que são, enfim, expectáveis, que temos para proceder à evacuação e fazermos. As primeiras pessoas demoraram cerca de 15 minutos a chegar aqui ao ponto de encontro, portanto, foi um ganho, obviamente, numa perspectiva de um cenário onde não existem obstruções, mas importa treinar. E importa, de facto, mais uma vez, e esta é a mensagem que eu gostava de deixar, e agradecer-vos também por estarem aqui e ajudarem-nos a passar essa mensagem da nossa sociedade mais resiliente, desta nossa comunidade e, acima de tudo, temos a consciência de onde vivemos
dos riscos que nos rodeiam e como é que nós nos podemos salvaguardar. A Proteção Civil de Lisboa confirma a realização de mais um exercício como este, ainda este ano, em data a anunciar. É isso, todo mundo tem que estar preparado, não é, para saber como agir diante de um cenário como esse. Vamos falar agora de um tema que é um dos temas mais pedidos pelos leitores do DN Brasil, alterações à lei da nacionalidade. Esse diploma vai voltar à discussão no parlamento português na próxima semana, dia 1º de abril, depois daquela confusão que teve, vamos dizer assim, daquele veto que o então presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez a alguns pontos propostos pelo governo. Isso foi colocado para tribunal, o tribunal considerou alguns pontos inconstitucionais, mas já há mudanças decididas, como, por exemplo, o tempo de residência que um cidadão brasileiro vai ter que passar a ter em Portugal, de 5 para 7 anos, para poder pedir a sua nacionalidade. Mas vamos entender direitinho tudo agora que acontece a partir da semana que vem com o nosso colega jornalista do DN, Frederico Bartolo. Oi, Fred. A lei da nacionalidade regressa ao Parlamento no mês de abril. Depois de algumas alíneas serem consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, sabendo do veto de Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de 1 de abril o documento pode ver novas ações, tendo em conta que já temos um novo Presidente da República e que Luís Montenegro sempre deixou claro que primeiro se discutiria no Parlamento já com o Presidente da República, António José Seguro, empossado. Dizer que há normas que não passaram no Tribunal Constitucional e que por isso mesmo também estão muito dependentes das eleições para os próprios órgãos externos que neste momento se fazem no Parlamento, com uma discussão alargada entre partidos, com o PS a reivindicar não estar presente nessa discussão e, portanto, haver possivelmente 3 lugares que são indicados entre PSD e Chega, que podem ter impacto também nesta própria avaliação de algumas normas que foram consideradas inconstitucionais. Veremos o que o diploma quererá dizer. O certo é que, para já, o que já está aprovado e vai entrar em vigor, nomeadamente os bebés que passam a não ter nacionalidade portuguesa, mesmo nascendo em Portugal, precisam de 5 anos de residência para tal. Também os próprios brasileiros ou elementos da comunidade lusófona portuguesa que venham de outros países e que passam a precisar de 7 anos em vez de 5 para ter residência, ou outros demais que passam a precisar de 10 anos até ter essa mesma residência. Isto está aprovado e vai entrar em vigor. O que não está aprovado tem tudo a ver com a questão da criminalização da própria nacionalidade, o uso de uma pena acessória, eventualmente, e de retirada da própria nacionalidade em caso de crime, mas também a penalização de uma possível futura nacionalização se for detectado algum processo de fraude. Isto não está aprovado. Tal como não está validada a questão de, em caso de crime, que supera na justiça portuguesa de 2 ou mais anos, possa ser retirada a nacionalidade a um cidadão que já a tenha adquirido. Tudo isto são temas bastante importantes que vão certamente ter discussão parlamentar e que dependerão muito do equilíbrio do próprio Tribunal Constitucional, sendo que António José Seguro já declarou que havia várias normas que precisariam de ser revistas, nomeadamente porque fugiam à ideia de não corresponder diretamente à questão da penalização mediante nacionalidade, portanto não ser uma dupla penalização tanto em crime, mas também com a perda dos próprios direitos do cidadão. E um outro tema ainda relacionado à imigração aqui em Portugal foram as alterações aprovadas à Lei do Retorno. O governo conseguiu facilitar alguns mecanismos para deportar cidadãos estrangeiros que estejam em situação irregular aqui no país. Quem traz as informações para a gente é a editora do DN Brasil, Amanda Lima. Oi, Amanda. Isso mesmo, Carol, esse é um tema muito importante dos últimos dias. Na semana passada, o governo aprovou em Conselho de Ministros o chamado pacote de retorno, que tem como objetivo acelerar as deportações de imigrantes que não possuem o direito à documentação para residirem aqui em Portugal. Até a hora em que nós estamos gravando esse episódio, o projeto ainda não foi enviado ao Parlamento, mas sabemos que isso já vai acontecer nos próximos dias e que, naturalmente, o governo tem pressa em aprová-lo. Nós já divulgamos no DN Brasil quais são exatamente as medidas daquilo que já nos foi passado, mas alguns detalhes importantes nós só vamos saber quando tivermos acesso ao texto completo do projeto de lei, quando for enviado ao Parlamento, como eu disse, o que deve acontecer nos próximos dias. Estão ali várias medidas, como
Acho que pensando assim, nas que mais impactam diretamente as pessoas, está o fim da NAVE, que é a notificação do abandono voluntário, que passa a ser um dever de abandono, que a pessoa realmente vai ter 20 dias para abandonar, e caso não abandone, vai diretamente para o abandono coercivo, ou seja, a obrigação de sair do país. O governo diz que vai priorizar que as pessoas abandonem o país voluntariamente, inclusive com apoios de organizações como a Organização Internacional das Migrações e também a Frontex, com a qual já tem protocolos para tentar acelerar e, assim, não ter que, digamos, desembolsar um valor tão alto para que essas pessoas vão embora do país. Nos próximos dias também vão ser emitidas várias naves, notificações de abandono voluntário, que ainda existem, não é? Por conta dos indeferimentos que foram em relação aos títulos da CPLP, as renovações e também as manifestações de interesse. Sabemos que o governo fez, digamos, uma rechecagem dos primeiros indeferimentos e agora várias notificações vão ser enviadas de confirmação dessas pessoas que não terão o direito a residir aqui em Portugal. Também ali, além da questão da nave, que vai eliminar essa etapa dos 20 dias, também uma outra mudança importante é o aumento do tempo de detenção para as pessoas que estão à espera de uma decisão judicial para saber se vão embora ou não. Ainda em relação a esse tema, é importante aqui encaixarmos outro assunto que não está necessariamente ligado à questão do pacote do retorno, mas que também tem impacto na vida das pessoas, que é: muitos imigrantes, brasileiros e brasileiras e de várias outras nacionalidades, estão à espera do seu documento, seja porque estão à espera do primeiro título de residência, por manifestação de interesse, ou troca da CPLP. E muitas delas o processo ainda está em análise. E a orientação sempre de vários profissionais é: não viajem. Mas, às vezes, as pessoas têm, enfim, questões de urgência e têm que viajar, têm que ir para o país de origem, têm que ir para o Brasil, mas, ao voltar, nem sempre a PSP leva isso em consideração, leva que o processo está em andamento. Até porque um processo em andamento, que não tem uma decisão de deferido ou indeferido, as autoridades não sabem qual vai ser, digamos, o resultado. Por isso, pode perfeitamente compreender que aquele processo pode ser indeferido e, assim, envia para a deportação. E aí as pessoas também podem pensar: sim, mas aí vamos entrar com recurso, vamos chamar um advogado? A questão é: Portugal não tem um plantão judiciário no aeroporto. Isso significa que um pedido para o juiz pode levar 3, 4 dias. Até lá, já deu tempo de chegar no Brasil. No DN Brasil, no nosso site, nós temos uma reportagem sobre isso, portanto, fiquem atentos dessas repercussões, porque às vezes nós pensamos: mas a pessoa, um amigo fez, um amigo viajou, não aconteceu nada. Mas temos que seguir aquilo que é o padrão hoje aqui em Portugal e, nesse sentido, a PSP já nos respondeu oficialmente em outras oportunidades que ter uma ação judicial ou ter um procedimento em andamento sem uma decisão não é garantia de estar aqui em Portugal. Voltamos na próxima semana com mais informações importantes para os leitores e leitoras do DN Brasil. Obrigada, Amanda, pelas informações. Bom, e o Brasil deu mais um passo ativo na questão do combate à xenofobia e discriminação nas escolas aqui em Portugal. Como a gente já tinha adiantado, o Consulado-Geral do Brasil aqui em Lisboa lançou um concurso cultural para promover essa boa relação que existe nas escolas entre crianças brasileiras, portuguesas e de outras nacionalidades. Tem inclusive prêmio em dinheiro para alunos e professores. A gente vai saber todas as informações agora, porque o lançamento desse concurso já aconteceu aqui em Lisboa. Eu me sinto muito honrado de estar aqui junto com o embaixador Candeza, que é o idealizador desse concurso, com o apoio do diretor da escola, Dom Pedro V. E esse concurso, que tem o objetivo de unir ainda mais Portugal e o Brasil, tenho certeza que vai ser um grande sucesso e estamos trabalhando por isso. Vou dar todo o meu apoio, que o meu já foi dito aqui, em todas as escolas de Portugal que participem, para nós termos um grande movimento em favor dessa união entre Brasil e Portugal. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito ao senhor embaixador do Brasil pelo apoio e pelo patrocínio de nosso concurso aqui. Amigos e amigas do Brasil, senhor diretor da Escola Dom Pedro V, por acolher o lançamento desse concurso. É um concurso de redação, vídeo, música e desenho ou pintura. Eu quero convidar todos os alunos, professores aqui de Portugal a participarem desse concurso. Os detalhes são muito facilmente encontrados no regulamento, os formulários de inscrição
são muito facilmente encontrados no site, no portal do consulado. A expectativa é a melhor possível. Nós vemos pela receptividade dos alunos, dos professores, acho que um entusiasmo, a palavra é essa, né? Com o qual receberam essa ideia e toda a dinâmica que vai ser gerada aqui, como o senhor disse muito bem, não é de competição, na verdade, é de estímulo conjunto de pesquisa. E eu tenho certeza de que esse concurso vai ser um fator de interculturalidade, né, de valorização dessa interculturalidade que é tão forte na sociedade e no ambiente escolar português. Vamos agora direto até Brasília. O Brasil deu um passo importantíssimo na proteção de crianças e adolescentes no meio digital, com a aprovação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Esse mecanismo pode servir de exemplo para vários países, especialmente aqui na Europa, onde existe cada vez mais atenção com os riscos que estão no ambiente digital e que atinge diretamente as crianças e jovens. Quem conta pra gente o que foi aprovado no Brasil e traz alguns números atuais sobre a situação aqui em Portugal é a nossa colaboradora Yara Lemos. Oi, Yara, bom dia. O Brasil deu um passo importante no que diz respeito à proteção de crianças e de adolescentes no meio digital, com o decreto que cria o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Palácio do Planalto, em Brasília, cria regras que obrigam redes sociais e provedores de conteúdo a controlar o acesso de menores de 16 anos e a garantir que eles não recebam conteúdos impróprios para a idade. Esta é uma medida extremamente importante e necessária e que deve servir de baliza para outras legislações semelhantes, tal a como está em negociação na União Europeia e também em Portugal. Só no ano passado, o Brasil registrou quase 90 mil denúncias de crimes cibernéticos, Carol, sendo que mais de 60% deles alertavam para o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes. Em Portugal, Carol, as denúncias sobre esse tipo de crime têm alcançado recordes nos últimos anos. Segundo a Procuradoria-Geral da República de Portugal, a nossa conhecida PGR, as violações contra crianças e adolescentes no meio digital, elas vêm crescendo em Portugal desde a pandemia da Covid-19, que iniciou lá em 2020. Em casa, é fato que os miúdos ficaram mais expostos à internet e, portanto, mais passíveis de violações digitais. Os dados em Portugal têm sido alarmantes em seu crescimento. Enquanto em 2024 foram recebidas 3.973 denúncias deste tipo de crime, em 2025 o número saltou para 4.497, um aumento de mais de 13% em relação ao ano anterior. Destas, 1.059 medidas foram remetidas pela Procuradoria-Geral da República para a abertura de inquérito. Um dos modelos de violações digitais que mais cresce em Portugal é aquela que envolve a divulgação irregular de imagens íntimas, que são usadas pelos criminosos em troca de extorsão. Só nos últimos 2 anos, a Polícia Judiciária abriu mais de 1.400 inquéritos por extorsão sexual. Do total de denúncias recebidas em Portugal, cerca de 5% dizem respeito a conteúdos de abuso sexual que envolvem menores de idade alojadas em Portugal. Já neste ano, o Parlamento português aprovou, em fevereiro, a primeira leitura, Carol, de um projeto de lei que exige o consentimento de pais ou de responsáveis para que as crianças entre 13 e 16 anos tenham acesso às redes sociais. O projeto ainda tem um longo caminho dentro do Parlamento, no Parlamento português, não é, dentro do meio político, para que as regras passem a valer. Enquanto isso, no Parlamento Europeu, as limitações também ainda estão em amplo debate. Embora a União Europeia esteja, não é, em uma fase e tenha uma regulamentação, não é, no que rege o espaço digital, as limitações a crianças e adolescentes ainda não avançaram no bloco.
há investigações realizadas dentro do Parlamento Europeu que querem traçar o impacto das redes sociais, sobretudo Facebook, Instagram, TikTok, na saúde mental de crianças e adolescentes. Mas, por enquanto, essas investigações ainda não foram conclusivas e não houve nenhum tipo de avanço legislativo nesse sentido. É fato que enquanto o Parlamento Europeu ou o próprio Parlamento de Portugal não colocar em prática legislações mais rígidas em relação ao tema, crianças e adolescentes permanecerão sendo expostas de forma preocupante. Sem dúvida, a criação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, ela pode ser sim um exemplo a ser seguido pela União Europeia e, claro, por Portugal. Crianças e adolescentes portuguesas e, claro, de toda a União Europeia vão agradecer num futuro próximo esse cuidado que cabe aos adultos terem nesse momento. Obrigada, Yara, pelas informações. Bom, e agora a gente fala de futebol. Saiu uma decisão da UEFA e o Benfica foi punido pelo comportamento dos seus torcedores naquela partida em fevereiro contra o Real Madrid, na qual alguns torcedores proferiram insultos racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Essa decisão já saiu e quem traz as informações para a gente agora é o nosso colega Nuno Tibiriçá, que assina todas as sextas-feiras a coluna Rota Tropical no DN Esportes, o novo suplemento dedicado ao esporte do Diário de Notícias. A partir de agora, o Nuno também traz um pouquinho desses temas, um pouquinho desses assuntos do futebol e não só, todas as modalidades aqui para a gente no nosso radar. Essa é a estreia da Rota Tropical aqui no nosso programa. Oi, Carol. Olá para você que nos ouve ou nos assiste aqui no Radar DN Brasil. Estamos aqui então hoje para falar sobre desdobramentos do caso Vini Júnior, cerca de mês e meio depois daquela partida entre Benfica e Real Madrid no Estádio da Luz em Lisboa, onde Vini Júnior alegou ter sido alvo de injúrias raciais por parte do atacante Gianluca Bresciani do Benfica. A UEFA tomou providências e puniu o clube encarnado, mas não em relação ao fato com o Bresciani. Esse caso ainda não está concluído. E sim em relação ao que foi a repercussão, a manifestação por parte de alguns torcedores do Benfica que proferiram injúrias raciais direcionadas ao Vini Júnior. A gente inclusive mostrou isso aqui no DN Brasil, à época, um torcedor brasileiro que esteve no Estádio da Luz e filmou algum desses atos por parte dos torcedores do Benfica. Pois bem, hoje a UEFA então puniu o Benfica uma coima, uma multa de 40 mil euros e também o encerramento de parte de um setor do estádio onde se encontravam esses torcedores, cerca do equivalente a 500 pessoas, esse setor do Estádio da Luz, mas todavia, porém, só em caso de reincidência de racismo no Estádio da Luz no prazo de 1 ano. Portanto, essa punição para já não é aplicada. O que fica de principal é essa multa de 40 mil euros para o Benfica. A justificativa para essa pena branda, digamos assim, por parte da maior entidade do futebol europeu ao Benfica, é que o time da Luz já identificou 5 desses torcedores, 5 desses adeptos, como dizem aqui em Portugal, que foram racistas neste jogo, foram punidos, suspensos de frequentar o estádio, suspensos de seguirem como sócios do Benfica, e portanto essa foi a justificativa da UEFA, que o Benfica já fez parte do seu trabalho e então só se justifica o fecho deste setor do Estádio da Luz em caso de reincidência. A gente torce para que no futuro as penas sejam mais incisivas, afinal, como comentamos aqui também, na época do caso Vini Júnior, o racismo é algo completamente inaceitável, intolerável na nossa sociedade, inclusive crime em muitos lugares. A gente segue atento em relação aos desdobramentos do caso Bresciani em si, que segue, portanto, como eu falei, sob investigação da UEFA. Vamos encerrar a edição de hoje fazendo uma homenagem àquela que é uma das bandas mais emblemáticas que o Brasil já teve.
Há 30 anos, em março de 1996, nós perdemos os Mamonas Assassinas num trágico acidente aéreo. A banda estava no seu auge naquele momento, não só no Brasil, mas aqui em Portugal também, onde já existiam muitos fãs. Inclusive, no dia seguinte ao acidente, o grupo deveria ter embarcado naquela que seria a sua primeira viagem a Portugal. Infelizmente, isso não aconteceu, mas 30 anos depois a gente ainda encontra por aqui um grupo de tributo que dá o seu melhor para continuar espalhando por aí aquela alegria contagiante que os Mamonas tinham e também apresentando esse grupo tão irreverente e talentoso musicalmente para as novas gerações. Eu estive no ensaio dos Chuchuzinhos e a gente conhece esse grupo agora. 5 amigos, músicos profissionais que, em comum, também são fãs dos Mamonas Assassinas. Cada um deles lembra lá dos anos 90, quando o sucesso do grupo brasileiro também chegou a Portugal. Foi uma loucura. Todos os domingos eles estavam no Top Mais, não é? E desde o videoclipe do Vira, com o Duplados, que outro? O Duplados, sim, que até tinha... E o Vira, eram os que passavam, não era? Todos os miúdos deliravam, e na altura eu era adolescente, tinha 14, e não era uma exceção, não é? Pelo que depois, quando se deu o acidente, foi realmente devastador. O que eu acho mais interessante é que passaram 30 anos, não havia redes sociais. Hoje estamos aqui todos a comentar e a falar algo que aconteceu há 30 anos atrás. Portanto, ponham isto tudo aos dias de hoje e se foi galáctico e estratosférico, hoje em dia seria qualquer coisa. A ideia de uma banda de tributo aos Mamonas foi do Jorge, que já tinha participado de um projeto semelhante e ficou apaixonado pelo solo de guitarra da música débil metal. Um varrimento de palheta, que é isto. Só que é assim. Ok? E termina com um tapping, que é isto. Ok? Pronto. E como é um solo com técnicas mistas, torna-se particularmente difícil de conseguir fazer bem. Sempre, não é? Foi esse o desafio. Exatamente, este foi o grande desafio para mim nesta banda, foi fazer este solo. Os Chuchuzinhos estão juntos há 2 anos. Tocam em festas, casas de show, eventos privados por todo o país, sempre levando com muita responsabilidade essa homenagem, que nasceu da admiração que estes 5 amigos portugueses têm por um grupo de jovens músicos talentosos e irreverentes do Brasil, que partiu cedo demais. Pelo menos passa para quem ouve falar e não conseguiu, não sabe a história ou fica com uma imagem daquilo que nós vivemos. Portanto, acho extremamente importante haver esse legado. E que nós também fazemos esse trabalho, não é, de tributo para também mostrar aos mais pequenos. A minha filha mais pequena já canta Chuchuzinhos, tem 7 anos, e já canta Mamonas Assassinas. E vai aos concertos. A minha neta também. A minha neta também. Já porque, entretanto, depois em casa achou piada a canção. Não era para dizer, pois não era para dizer. Mas sim, ela achou piada, tipo, sabão crá-crá, aquelas... Ela achou uma piada àquilo, e na brincadeira, em casa, que a viola, estamos ali na brincadeira, ela canta, porque, quer dizer, ou seja, no fundo, acaba por ser interessante esse lado de mostrar, não é, às crianças, porque ela está longe ou estava longe de ouvir músicas das Mamonas Assassinas, não é? No entanto, já fica a conhecer que já ouviu falar, não é? Tem 6 anos e já ouviu falar. E vamos sempre para palco com esse sentido de responsabilidade, apesar de ser este rock cómico, não é? Muito variado, muito gozão, muito brincalhão, nós também percebemos que há uma mensagem, por vezes, um bocadinho mais séria, numa tentativa de despertar consciências, não é? Num Brasil nos anos 90, e que nós próprios também naquela altura não percebíamos
totalmente a linguagem, não é? E até os próprios eventos que determinavam as letras, não é? Havia um fundamento até político em algumas, pelo menos a minha interpretação, mas nós sentimos que quando vamos para palco, mais do que ir fazer um concerto, estamos a manter viva uma memória, não é? É uma coisa que levamos a sério, evidentemente, até porque a mensagem, em muitos aspectos, ainda é atual, não é? Aquela crítica social misturada com as piadas todas que estão no meio. Para um ouvinte mais desatento pode parecer só piada, mas tem um conteúdo mais profundo que também é interessante. E depois, associado até a problemáticas muito atuais, da migração, não é? E é giro que algumas muito atual. Há coisas muito atuais ainda. E depois, claro, há o lado performático. Para mim é muito, muito especial e honra-me poder tocar as malhas do Bento Inoto, não é? E pronto, ainda bem que não estamos sozinhos, há o legado e há mais bandas a fazer isto e nós fazemos o melhor que conseguimos com muito prazer. E você pode acompanhar o trabalho dos Chuchuzinhos acompanhando os perfis deles nas redes sociais. E assim, a gente encerra o Radar DN Brasil desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que quem tiver sugestão de pauta, sugestão de cobertura, manda um e-mail para a gente, dnbrasil@dn.pt. Pode também enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Um abraço, bom fim de semana e até semana que vem.